Então as pessoas meio que falam assim, deve ter algo mais. Vai chegar algum momento que vai ter algo melhor. É meio que uma justificativa pra ter fé, pra acreditar em Deus ali, eu acho. Porque assim, se você olhar às vezes o mundo nu e cru como ele é fácil você ser ateu, né? Vamos convenhamos. Sim. Nossa, é fácil você falar assim, cara, não existe nada, não tem nada. Então, as pessoas de fé, elas precisam entender alguma coisa e aí elas ficam projetando pro futuro, né? A fé é um exercício da porra. Mas com certeza. Por isso que a fé não é pra qualquer um. Pra você ter fé. Eu, às vezes, duvido se eu sou uma pessoa de fé. Eu acho que, às vezes, eu sou uma pessoa racional. Eu gosto de estudar. Acho que a grande maioria das pessoas não é de fé. Exatamente, eu também acho. Ela tem é difícil ter fé verdadeira. Exatamente, concordo. É porque é muito fácil você ter fé no momento de desespero. Então, né? exato. É o que você tem pra se apegar. E aí, quando não te resta mais nada, tenho fé. É o que você tem pra se apegar na hora. E essa é a minha crítica pra algumas pessoas, assim, eu vejo muita gente criticando a religião, né? Falando que a religião é ruim, não sei o quê. Cara, às vezes o que a pessoa tem é só religião. Você vai tirar aquilo dela? Né? Então, você pensa naquele cara pobrezinho que, assim, ganha um salário mínimo, às vezes menos que isso, mal tem o que comer. A vida dele, às vezes, é ir no domingo na igreja, na cadeirinha de plástico lá e ouvir algumas palavras do pastor e acreditar que Jesus está falando com ele e tal. Aí você vai lá e vai criticar. Exatamente. Cara, é aquilo que está mantendo aquele cara, sustentando. Aquilo é o pão daquele cara. Sim, mas parece que... Uma vez então é fácil a gente burguês... Mas esse cristão também tem que enxergar que o amiguinho que vai na Umbanda, no Candomblé, ou em qualquer outra vertente, também tem isso. Obviamente. Aí vem o exercício de tolerância, né? Que é o que, infelizmente, menos tem. Eu pus um vídeo ontem no ar sobre isso, né? Eu fui pro Japão recentemente, fiz uma viagem e postei vídeos, né? E, bom, obviamente o Japão é budista shintoísta. Então, eu visitei muito lugar budista shintoísta. E alguns comentários começaram assim, como é que você pode nesse lugar idólatra, cheio de estátua, não sei o quê. Aí, durante a viagem, eu ignorei, né? Cheguei da viagem, fiz um vídeo e falei assim, calma aí, gente, que é isso? Idólatra, não sei o quê. Sabe, uma coisa pejorativa com o outro. Cada um tem a sua religião. Deixa o outro ser budista, o outro ser shintoísta. Mas alguns comentários assim que eu falei, não é possível que eu tô lendo isso. São radicais, né? Radicais, extremismo. Eu falei isso no vídeo. Sabe, por que esse extremismo em rotular que o outro é idólatra, que o outro tá errado? De onde que saiu esse conceito de certo e errado? A idolatria, eu falei, no judaísmo serve para eu ver se eu não estou sendo idólatra, se eu não estou idolatrando uma coisa que não é para idolatrar. Ainda mais vindo de uma religião que não tem pregação, que você não quer trazer. É isso que eu falei, exatamente. Então, assim, eu não quero que o budista seja judeu. Eu acho que o budista pode ser budista, que o shintoísta pode ser shintoísta. Enfim, redes sociais tem de tudo, né? A gente vê comentários de todo tipo, mas são alguns comentários que me chamaram a atenção, sabe? A ponto de eu fazer um vídeo falando sobre esse tipo de coisa. Rabino, outro filósofo que eu li que teve uma influência no judaísmo, só que ele é mais recente do que os tempos aí da Torá, é o Maimônides, né? Qual que é a influência dele na visão de Deus no judaísmo hoje? Enorme. Para você ter uma ideia, o Maimônides chamava Moisés. Né? Moisés, né? Exato, Moisés. Então tem uma frase que de Moisés até Moisés, do primeiro Moisés até Moisés, não houve como Moisés, né? Ele é enorme. Ele é, assim, basicamente o teólogo judaico, tá? Sei lá, tentando fazer um paralelo aí, né? Muito meia boca. Pensa pro evangélico que é Lutero, né? Ou que é Tomás de Aquino pro cristianismo, alguma coisa assim. Enfim, o Maimônides definiu muito do que é o judaísmo, das crenças judaicas, das leis judaicas, né? E o Maimônides, por exemplo, quando a gente fala da visão de Deus, em especial, ele batia muito numa tecla de que o mais importante é as pessoas não tentarem corporificar Deus. Ele dizia que esse era, assim, o mal da época. Por quê? Ele falava assim, na verdade, nem é culpa das pessoas. Se você for ler a Torá, a Bíblia, você tem imagens humanas de Deus. Você fala assim, o braço de Deus, a mão de Deus. Você fala que Deus conversou com alguém. Você fala que não sei quem viu Deus, Moisés viu Deus. E aí o Maimônides fala assim, você não pode entender nada disso literalmente. Porque Deus não tem voz, Deus não fala, Deus não aparece, Deus não tem mão, Deus não tem braço. Deus é totalmente incorpóreo. E o Maimônides falava o seguinte, se você tem qualquer imagem humana de Deus, você é um idólatra. Então o Maimônides vai falar o seguinte, sabe aquela coisa que a maioria de nós imagina Deus como um velhinho, sentado num trono, com barba? Isso não existe. O Maimônides falou, se você pensou isso, você é um idólatra. Você já está errado. Deus não, você não pode ter imagem humana de Deus. É o que chama antropomorfismo, né? Dar formas humanas para Deus. Eu acho que o que faria mais sentido
para observar Deus nesse ponto, como onisciente, onipresente, é que todos nós somos uma pedacinho, uma manifestação divina ali. Exato. E... Só que é difícil perceber isso, né, Rafa? Se você for ver, a maioria das pessoas ela é individualista. Ela é igual. O ser humano não consegue, por natureza, perceber todo mundo como parte do mesmo todo. Uhum. É muito raro você encontrar uma pessoa que olha para o outro e fala assim: esse cara é meu irmão. Esse cara vem da mesma raiz que eu, é humano como eu. Infelizmente, o que a gente vê no mundo é o contrário, né? É o contrário. Separação, eu por mim mesmo. Às vezes o cara não defende nem a própria família, né? Imagina o outro falar que é irmão. Então, mas eu concordo que se o cara pudesse ter essa visão que eu chamo holística, né? De que todo mundo é um todo, seria muito mais interessante. Eu acho que quando o Maimônides está falando isso de Deus, hoje o que a gente entende, ele está na Idade Média, ele não tinha esse conceito. É o que a gente chamaria de uma energia. Deus é uma energia, né? Talvez a energia vital, que permeia tudo, pervade tudo e está em tudo. Então eu não posso corporificar Deus nesse sentido. Eu tenho que saber que Deus eu sinto como energia. É entender aquela parte que fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Exatamente, né? Exatamente. Que aliás o Maimônides pega isso também e fala, né? Cuidado para não entender que fazer imagem e semelhança quer dizer que Deus é físico. Não. Deus é imagem e semelhança no sentido criador, como a gente falava, né? Nós somos seres criadores tanto quanto Deus é um ser criador. Então é isso que o Maimônides vai entender da visão de Deus. E para ele ser onipresente, ele tem que estar em tudo. Exatamente, em tudo. Como energia criadora. Ele falou, cada coisa que surge só para uma coisa se manter viva é porque Deus está lá. O Maimônides vai falar o seguinte: um objeto, esse controle, se esse controle está existindo é porque Deus está constantemente mandando energia, ele não fala energia, para que esse controle esteja aqui. Se Deus parar em um instante de mandar energia, esse controle some. Então ele é uma energia criadora e mantenedora da vida. Deus tem feito muito isso com as minhas meias. Aí são os gnomos, hein? São os gnomos. Não é Deus. Cansa, né? Outra criatura. Brincadeira.